Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Baron Lee e Sharon Kelly. Primeiro, analisarei o contexto do caso, passarei para a linha do tempo do crime e oferecerei minha análise. Baron Lee nasceu em julho de 1972 na Tailândia. Ele se mudou com a família para o Havaí quando jovem. Após anos de maus tratos, Baron foi colocado em um lar adotivo. Como adulto, ele morava em Las Vegas, Nevada, e trabalhava em um cassino como croupier. Em 2010, Baron conheceu Sharon Rose Kelly. Ela era cerca de 18 anos mais jovem que ele, nascida em 1990. O casal se envolveu romanticamente e se casou no mesmo ano. Eles se mudaram para Bellevue, Washington, de onde Sharon era. O casal teve um filho, Eric. Ele nasceu com uma condição médica que os médicos diagnosticaram erroneamente. Isso levou a danos cerebrais permanentes. Eric precisaria de cuidados em tempo integral pelo resto da vida. Um fundo fiduciário foi criado para custear os cuidados médicos de Eric após um processo por negligência médica movido em seu nome. Em agosto de 2015, Sharon Kelly pediu o divórcio. No início, ela tinha a guarda de Eric. Baron Lee voltou para Nevada. Ele se envolveu romanticamente com uma mulher chamada Dee Dee, que tinha 2 filhos de um casamento anterior. O casal ficou noivo. Em 2017, o Serviço de Proteção à Criança retirou Eric dos cuidados de Sharon e o colocou em um lar adotivo. Em 2019, Baron Lee recebeu a guarda primária de seu filho, Eric. Para cuidar de seu filho, Baron, Dee Dee e os 2 filhos de Dee Dee se mudaram de Nevada para Washington. Eles moravam nos apartamentos Overlook at Lakemont, em Bellevue. Em algum momento, Baron e Dee Dee se casaram. Baron sustentava sua família como gerente de vendas em uma concessionária Toyota. Nesse período, Sharon Kelly seguiu encontrando Eric. Ela tinha permissão para visitas à noite. O juiz determinou que todas as visitas entre Sharon e Eric fossem supervisionadas. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Em 10 de julho de 2020, por volta das 8h23 da manhã, alguns testemunhas que moravam no complexo de apartamentos de Baron ligaram para o 911 e relataram ouvir vários tiros e gritos. A polícia encontrou Baron Lee, de 48 anos, próximo a seu veículo no estacionamento ao chegar. Ele tinha levado 9 tiros, mas ainda estava vivo. Eis o que a polícia descobriu durante a investigação. No hospital onde era tratado, Baron relatou à polícia o ocorrido. Ele contou que, ao caminhar do apartamento para o carro, ouviu o que achou ser um estouro de fogos. Ele olhou por cima do ombro esquerdo, mas nada viu. Ao olhar por cima do ombro direito, viu alguém segurando uma pistola se aproximando dele. Ele não sabia se o agressor era homem ou mulher, mas o indivíduo era magro. O perpetrador atirou no braço de Baron. Baron correu em direção ao seu veículo com a intenção de entrar, esperando que isso lhe desse alguma proteção. Enquanto corria, o perpetrador atirou na perna de Baron, que caiu no chão. Enquanto Baron estava próximo ao seu veículo, o agressor atirou nele mais 7 vezes. Ele havia sido baleado no peito, quadril, pernas e braços. Com base na forma do corpo do atacante, Baron sabia que a pessoa que atirou nele não era sua ex-esposa, Sharon Kelly, mas Baron acreditava que ela era a única pessoa que poderia querer matá-lo. O fundo criado para cuidar de Eric valia quase $900 mil. Talvez Sharon estivesse interessada em assumir o controle deste dinheiro. Na cena do tiroteio, a polícia encontrou várias cápsulas de balas usadas. A pistola usada era de calibre .380 Automatic Colt Pistol. Testemunhas, incluindo Baron, afirmaram que o atirador recolheu algumas das cápsulas de balas disparadas. Nada foi roubado durante o ataque, apesar de Baron estar com vários itens valiosos quando foi baleado. A polícia encontrou uma câmera de vigilância em um prédio comercial próximo, que capturou vídeos úteis. Mais de 1 hora antes do tiroteio, uma Ford F1 50 vermelho escuro estacionou perto e alguém foi visto caminhando em direção ao complexo de apartamentos. Após o tiroteio, uma pessoa foi vista correndo de volta para a caminhonete vermelha. Neste ponto, a caminhonete foi vista deixando a área. Os investigadores rastrearam o movimento do Ford F1 50 usando câmeras de trânsito. O veículo tinha um motorista e um passageiro. O passageiro estava usando uma corrente de ouro e havia posicionado incorretamente a alça do cinto de segurança sob o seu braço direito.
O comprometimento do assassino com a segurança era tão duvidoso quanto sua pontaria. A polícia leu a placa e descobriu que a caminhonete pertencia a Arthur Mendes, de Mount Vernon, Washington. Isso fica a cerca de 1h30 ao norte de Bellevue. O principal motorista da Ford F-150 era o filho de 17 anos de Arthur, Quincy Mendes. A atividade do celular de Quincy o colocou no complexo de apartamentos de Barron durante o tiroteio. A polícia descobriu que Quincy era amigo de outro jovem de 17 anos, Joseph Good. Quando a polícia estava seguindo Quincy, eles notaram que Joseph estava no banco do passageiro da caminhonete. Ele usava uma corrente de ouro e o cinto de segurança incorretamente, assim como o passageiro filmado logo após o tiroteio. As autoridades monitoraram a atividade do celular de Joseph. Eles perceberam que ele encaminhou um e-mail para si com um link de uma empresa de segurança que vendia rastreadores, sistema de posicionamento global. Os oficiais questionaram se um dispositivo de rastreamento havia sido plantado no Toyota Camry de Barron Lee. Ao examinarem o veículo ainda em sua posse, os oficiais encontraram um rastreador no chão, debaixo da traseira. Ele havia sido colado ao veículo e caiu enquanto o veículo estava sendo armazenado. Registros da empresa de segurança indicaram que Sharon Kelly havia comprado o dispositivo em 2015, mas ela não o ativou até 25 de junho de 2020. Isso ocorreu 2 semanas antes de seu ex-marido, Barron Lee, ser baleado. 4 dias após o tiroteio, Sharon Kelly desativou sua conta. Parecia que Sharon e Joseph estavam envolvidos em uma conspiração para assassinar Barron. A comunicação entre o par apoiava essa teoria. Semanas após o tiroteio, Joseph Good enviou uma mensagem para Sharon perguntando se seria pago em breve. Sharon respondeu, cito: "Precisará ser concluído, a menos que se resolva por si só." Joseph pareceu confuso com essa resposta e escreveu, cito: "Bastante certo de que terminei bem." Fim de citação. Sharon explicou para Joseph que Barron havia sobrevivido ao ataque. Joseph disse que tentaria de novo, mas queria dinheiro para pagar seu motorista. Em 8 de outubro de 2020, antes que outra tentativa de assassinato ocorresse, a polícia prendeu Sharon Kelly, Joseph Good e Quincy Mendes. Os 3 foram acusados de tentativa de homicídio. Sharon e Joseph não falaram com a polícia, mas Quincy confessou de imediato. Ele afirmou que Joseph recebeu $13.000 para assassinar Barron Lee. Quincy receberia entre $4.000 e $6.000 para funcionar como motorista de fuga de Joseph. No final, todos os 3 perpetradores se declararam culpados. Sharon Kelly se declarou culpada por solicitação de homicídio em 2º grau e foi condenada à pena máxima de 13 anos e 9 meses. O Estado só pediu 12 anos e 4 meses. Sharon estará apta para liberação em 2033. Joseph Good se declarou culpado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Sua sentença foi de 12 anos e 8 meses. Ele pode sair em 2032. Quincy Mendes se declarou culpado da acusação reduzida de agressão em 1º grau e foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Ele pode ser libertado em 2028. Agora, passando para a minha análise. Aqui estão os pontos que se destacaram para mim neste caso. Item número 1. Barron Lee sobreviveu após ser baleado 9 vezes, mas sofreu muito e teve uma longa recuperação. Ele levou 15 meses para retornar ao trabalho na concessionária Toyota. Ele ainda tem balas alojadas no corpo e precisou substituir o quadril. Alguns atribuem a sobrevivência de Barron ao uso por Joseph de uma pistola calibre .380 Automatic Colt Pistol, como se esse calibre não fosse capaz de matar. O 380 Automatic Colt Pistol é um tipo de cartucho controverso. Para aplicações de autodefesa, muitos especialistas recomendam um mínimo de 1.38 especial Plus P para revólveres e 9mm Luger para pistolas semiautomáticas. Alguns acreditam que o .380 Automatic Colt Pistol, que é claro, é projetado para pistolas semiautomáticas, é suficiente, enquanto outros veem este calibre como limite ou insuficiente. A sobrevivência de Barron está mais relacionada à localização do tiro do que à letalidade do calibre utilizado. Joseph falhou em atingir Barron em um órgão vital. Normalmente, pensaria-se que ser atingido por uma bala no peito seria incompatível com a sobrevivência, mas essa bala saiu a apenas alguns centímetros de distância no mesmo lado, causando muito menos danos do que o esperado.
Joseph deve ter estado ao lado de Barron quando disparou aquele tiro, meio que atravessando seu peito. Outro fator que contribuiu para a sobrevivência de Barron foi o atendimento médico imediato. Item número 2. Parece estranho que Sharon teria escolhido um adolescente para matar seu ex-marido. Assassinos de aluguel costumam ser um pouco mais velhos. Sharon contatou Joseph, pois tinha um irmão que estudava na mesma escola secundária. Joseph contratou Quincy, que desconhecia que Sharon havia ordenado o ataque. Baron Lee acreditava que o motivo de Sharon Kelly para assassinar Eric era obter o dinheiro de seu fundo fiduciário. Isso parece uma conclusão lógica. Porém, Sharon afirmou que o dinheiro não era a razão. Ela jamais revelou o real motivo. Parece plausível que Baron Lee estivesse certo. Sharon foi motivada pelo dinheiro. É possível também que a motivação tenha sido vingança. Talvez Sharon apenas quisesse fazer seu ex-marido pagar por ter ganho a custódia. Item número 3. Um dos aspectos mais controversos deste caso é a sentença. Muitos creem que a justiça criminal foi muito branda com esses 3 infratores. Analisemos cada infrator individualmente. Quanto a Quincy Mendes, ele era um motorista de fuga e sabia que Joseph pretendia matar alguém por dinheiro. Ele não levou Joseph ao complexo de apartamentos apenas para ficar chocado quando a vítima foi baleada. Quincy acabou se declarando culpado de uma acusação menor e recebeu menos de 9 anos de prisão, quando em muitas jurisdições ele teria sido condenado por tentativa de homicídio e sentenciado a cerca de 20 anos. Ao considerar sua idade e seu nível de envolvimento, eu teria ficado bem com 12 anos, mas há mais um fator importante a considerar. A vítima, neste caso, Baron Lee, estava satisfeita com a sentença que Quincy Mendes recebeu. Ele viu o comportamento de Quincy como um erro e queria que o jovem tivesse a chance de ser um membro produtivo da sociedade. A opinião de Baron deveria ter sido muito considerada pelos promotores. À luz da misericórdia que Baron solicitou, a sentença de Quincy parece justa. A mesma lógica pode ser aplicada ao avaliar a sentença que Joseph recebeu. Baron também não queria que a vida de Joseph fosse destruída. Isso me leva a Sharon Kelly. Ao contrário do perdão que Baron Lee concedeu aos outros 2 infratores, ele queria que Sharon Kelly cumprisse a pena, uma longa sentença de prisão. O Estado fingiu que seu caso contra Sharon era fraco. Eles agiram como se conseguir uma condenação por tentativa de homicídio em 1º grau fosse arriscado. O júri pode ter duvidado da culpa de Sharon, impossibilitando uma condenação. O Estado acreditava que a acusação a qual ela se declarou culpada, solicitação para cometer homicídio em 2º grau, era o melhor que eles poderiam esperar. Considero isso difícil de crer, dado as evidências. Além disso, se o Estado buscava a maior pena possível para Sharon, por que recomendaram uma sentença abaixo do máximo? Como parte do acordo de confissão? Acredito que os promotores estavam sendo lenientes com o crime devido à sua ideologia, adotada pelo Estado de Washington. Não havia dúvida de que Sharon era culpada e não havia questionamento de que ela merecia a pena máxima. Por exemplo, Sharon selecionou um menor para matar seu ex-marido. Quando ele falhou em matar o alvo, ela pediu para ele tentar novamente, e ela monitorou a localização de seu ex-marido usando um dispositivo de rastreamento sistema de posicionamento global. O Estado deveria ter julgado este caso, condenado Sharon por tentativa de homicídio em 1º grau e recomendado a pena máxima de 26 anos e 8 meses. Agora, passando para minhas considerações finais. Ao longo dos anos, cobri casos criminais mundialmente. Muitos são dos Estados Unidos da América. Notei que alguns estados tendem a ser rigorosos ao lidar com crimes violentos e outros nem tanto. Por exemplo, a Flórida e o Texas tendem a favorecer longas sentenças para criminosos violentos. Estados como Califórnia e Washington enfatizam a reabilitação em vez de punição. No estado de Washington, há uma reputação de escolher não processar criminosos violentos tão frequentemente quanto outros estados. Pelo menos isso é verdade para muitos dos casos que eu cobri. Alguns casos são extremamente confusos, como o Estado tem as evidências para condenar, mas simplesmente se recusam a apresentar acusações ou perseguem o menor das acusações. Eu acho que no caso de Baron Lee e Sharon Kelly, o Estado deveria ter respeitado até a opinião da vítima. Eles honraram seu desejo de mostrar misericórdia aos adolescentes, mas depois negaram seu desejo de responsabilizar a ex-esposa. Na verdade, eles provavelmente eram indiferentes quanto a isso. Eles não estavam interessados em punir nenhum dos infratores.
Isso envia uma mensagem tranquilizadora para qualquer pessoa que esteja pensando em cometer um crime violento, mas não é tão tranquilizador para o público. Esses são os meus pensamentos no caso de Baron Lee e Sharon Kelly. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.